ya se me acabó, patrón. Explotaste a mis abuelos, a mis padres y ahora a mí. Pero ya se acabó, te juro que se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, la paciencia se acabó. Por la buena, por la mala, por la mala, por la buena. Por la buena, por la mala, por la mala, por la buena, por la buena, por la mala. Tomaremos el poder y usted dejará el poder, porque es que sí, tomaremos el poder. Y que viva el mar, y que viva el mar, ¡viva! Y que viva el mar, y que viva el mar, ¡viva! Y los lacandores, y los lacandores, y los lacandores, y los lacandores. Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación, vivan las Fuerzas Armadas de Liberación. Si no te gustó ni modo, esto no les gusta a todos. Si no te gustó ni modo, esto no les gusta a todos. Pero ya se acabó, muchachos, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La guaracha se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Muchachos, ya se acabou. Meus amigos aqui do canal, o Fantástico, como você sabe, soltou uma matéria no último domingo, destruindo, detonando, refutando a experiência de combate ao crime tocada pelo governo do Bukele em El Salvador. A ideia deles é demonstrar que, ainda que, vamos dizer, as políticas adotadas tenham alguma popularidade, que tenham alguma eficiência, elas são terrivelmente antidemocráticas. Que aquelas pessoas que moram em El Salvador são vítimas de um regime muito agressivo, um regime ditatorial. E que esse regime que é imposto a elas acontece sem a sua anuência. É uma gigantesca violação de direitos humanos. Obviamente, o Fantástico faz isso por conta da viralização da resposta que o Bukele, presidente de El Salvador, deu a uma pergunta feita pelo Renato Batista, membro do MBL, e que fez este documentário conosco aqui do clube. A resposta viralizou tanto no Brasil que motivou uma mobilização da Rede Globo para contar outra história. Aqui, nesse documentário, você vai ver uma versão diferente da Globo. Nós entrevistamos pessoas nas ruas, rodamos El Salvador, mostramos com informações e com dados o que houve no combate ao crime e respondemos, a meu ver, a pergunta: El Salvador é uma ditadura ou é uma democracia? O que está acontecendo lá? É eficaz? Dá para ser implementado no Brasil? Ou o Brasil eternamente vai ser comandado por gangues e quadrilhas? Assista até o fim. E lembre-se, esse foi um produto que foi cedido a vocês pelo Clube MBL por parte dos membros do clube. As pessoas que são assinantes anuíram totalmente, foi unânime em divulgar para o público para que a mentira da Globo não prospere. Então assista e, se possível, entre no clube. É uma maneira de financiar e incentivar iniciativas como essa, tá? Diferente de qualquer outra coisa, o clube busca trazer para vocês a verdade com um investimento muito grande. Nós mandamos várias pessoas lá para El Salvador para fazer isso. Então valorize quem te valoriza. Junte-se ao Clube MBL. E bom documentário. A farsa da paz social em El Salvador. Uma polarização eleitoral tomou conta do cenário político de El Salvador desde o fim da Guerra Civil, que se desenrolou entre 1979 e 1992. A disputa se dava por dois movimentos partidários advindos da própria Guerra Civil. Ou seja, nesse sentido, a política era somente uma extensão da guerra. A Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, FMNL, é a representação eleitoral dos guerrilheiros de extrema esquerda e esquerda, enquanto a Aliança Republicana Nacionalista, o ARENA, representava eleitoralmente a extrema-direita e a direita militarista do país. Um símbolo de paz social gerada pelo fim da Guerra Civil é o Monumento da Paz e Reconciliação. E esse mesmo monumento representa, como ninguém, a dissolução da farsesca paz social do país. Sua demolição é a expressão quase artística de um furacão que destruiu a antiga polarização e superou os dividendos políticos da Guerra Civil. Último dia aqui em El Salvador e vamos aproveitar para conhecer onde eram os cemitérios dos pandilheiros, dos líderes das organizações criminosas, que era um lugar até cultuado
E o presidente Bukele destruiu isso, assim como destruiu outros monumentos. Por exemplo, representavam Che Guevara aqui em El Salvador, foram removidos. E também um monumento que ficou muito conhecido por ter sido ali um monumento que homenageava de alguma maneira os acordos de paz que teve em El Salvador, no qual o presidente Bukele discorda em absoluto e inclusive removeu aquele monumento de lá e transformou ele numa tampa de bueiro. Foi isso que aconteceu. Nós vamos lá ver e depois a gente vai tentar se aproximar o mais perto possível do CECOT, o Centro de Confinamento do Terrorismo, onde estão presos aí 40, 50 mil bandidos ligados às organizações criminosas. Vamos ver o que a gente consegue. Pessoal, a gente está procurando aqui onde eram os cemitérios dos pandilheiros, que o Bukele destruiu. Ó, mas dá uma filmada ali no canto, ó. Aqui é onde a gente está agora, numa zona rural, totalmente rural. E tá bem difícil de achar onde eram esses cemitérios, porque não tem uma identificação exata de onde eles ficam. Então a gente está passando por zonas, assim, primeiro, inimagináveis. A gente está aqui há algum tempo atrás, né? Andando por aqui tranquilamente, vendo, procurando, descendo, fotografando. Isso era impossível. Falando com algumas pessoas aqui, falando com senhores que moram aqui, que trabalham aqui na zona rural. E, enfim, não tá bastante difícil. A gente achou até uma igreja aqui, mas a glorificação que era feita desses cemitérios, dos túmulos, dos pandilheiros, isso já não existe mais. Tanto é que a gente tá aqui, sim, fuçando em tudo e não tá encontrando. Ó, a gente tá ainda a 1,5 km do CECOT e não dá pra entrar. Simplesmente barraram a gente. Ó, pessoal, tô aqui com o Orlando e com o Stenaro. A gente, obviamente, não conseguiu entrar. Porque realmente o pessoal do exército aqui atrás. Eles não deixaram a gente passar porque não pode, né? É um presídio de segurança máxima, então ele tá isolado, assim, com quilômetros de distância. Então não dá nem pra chegar menos de 1 quilômetro do CECOT, porque ele tá cercado. E fortemente armados. Fortemente armados. Realmente, assim, uma segurança necessária, dada a periculosidade de quem lá está. Sim. Mano, vai deixar um carioca lá? E eles ainda falaram, o pessoal do exército até que foi legal com a gente. Falou que, olha, às vezes até dá, né, pra chegar um pouco mais perto, mas nesse momento não temos autorização. Então, é isso. Nayib Bukele, o furacão salvadorenho. Bukele tomou posse como presidente de El Salvador em 1º de junho de 2019, para um mandato de 5 anos. Desde antes de assumir a presidência, o líder salvadorenho já estava em uma ascensão meteórica de popularidade, motivada principalmente por sua gestão como prefeito da capital, São Salvador. Seu discurso antissistema e anticorrupção o colocou como uma alternativa à polarização entre os partidos FMLN de esquerda e o Arena de direita. E não é difícil entender o motivo de ter sido tão arrebatador com as massas ao conversarmos com cidadãos da capital. ¿Cuál es tu opinión sobre el presidente Nayib Bukele? Pues para mí Nayib Bukele ha sido lo mejor que ha logrado tener el país. No había la seguridad ni la confianza que ahora tenemos como país. Estábamos a nivel, yo creo que había un nivel de muertes como de por 20 por día y ahora estamos en 0 homicidios. Apesar das críticas das entidades de direitos humanos e organismos internacionais, a política de segurança pública do Bukele conseguiu transformar um dos lugares mais perigosos do mundo em um lugar seguro e livre das gangues que dominavam boa parte do território de El Salvador. No han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos.
Segundo dados do governo, o número de homicídios por 100 mil habitantes caiu de 50 em 2018 para 36 em 2019 e depois para 7,8 em 2022. Em 11 de maio de 2023, Bukele anunciou que se completava um ano sem que se houvesse qualquer homicídio no país. Muitos organismos e observadores internacionais insistem em negar uma melhora real nos índices de segurança do país, acusando de manipulação. Mas não é isso que a própria população diz. Porque em 20 anos aqui passábamos que não se podia andar em nenhum lugar. Al menos eu vengo de aqui da zona de Apopa e aí a violência ha sido horrible. O sea, allá no podías hacer nada fuera de lo que tocaba de las maras porque te tronaba, o sea. Te podía ir mal o te podían hacer algo por una cosa que dijeras no adecuada. Y entrando Nayib Bukele, él vino a componer todo. Porque, bueno, una de las cosas que no la ha hecho él, pero sí por medio de la gestión de él, es que estamos viviendo una tranquilidad, o sea, bárbara. No es una tranquilidad, ni decirlo así, tranquilo, moderado, no. Tranquilidade total. Total. O fenômeno eleitoral chamado Bukele não se resume a grandes resultados na segurança pública, apesar de ser esse o seu carro-chefe. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, reconheceu que o país, sob gestão do atual presidente, erradicou a malária no país. Além disso, o turismo aumentou em 54%, trazendo novos investimentos e empregos. El Salvador é agora um país que passa por uma longa transformação, em diversos sentidos. E essa transformação também se apresenta através da religião. O país, que sempre foi católico, vê agora igrejas protestantes, pentecostais ou neopentecostais, avançando sobre o território agora pacificado. Em todo lugar que um dia foi dominado pelas pandilhas, agora é evangelizado por essas igrejas. Pessoal, agora são quase meia-noite. Tô aqui na La Campaneira. La Campaneira é uma comunidade onde as pessoas não poderiam entrar há alguns anos. E hoje eu tô aqui gravando. Aqui tá tendo uma missa de uma igreja. A gente consegue andar aqui normalmente nas ruas. Celular na mão, gravando. Sabem que sou de fora, que sou turista. E tô conseguindo mostrar tudo. A lição contra o crime. Segundo a Anistia Internacional, milhares de pessoas estão a ser detidas sem que os requisitos legais sejam cumpridos, apenas por terem algum estereótipo que acenda algum sinal de alerta nas autoridades. Um caso emblemático é de um jornalista comunitário que foi preso, investigado e solto. De fato, há excessos, mas seu plano contra o crime é muito completo e deve ser entendido em sua totalidade. O método de segurança pública de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, é um caso à parte na América Latina, tomada por gangues e narcotráfico. O arranjo político do país e a prorrogação contínua do estado de exceção fizeram a pequena nação de El Salvador atingir patamares europeus de sensação de segurança para seus cidadãos, que são majoritariamente favoráveis ao governo Bukele. El Salvador é um caso de sucesso na área de segurança pública, ainda que as esquerdas insistam em vincular o policiamento de militares nas ruas com uma ditadura militar. É fato que uma política linha dura com a criminalidade, semelhante a El Salvador, seria algo difícil de atingir em uma democracia que dá voz para discursos que minimizam os danos da bandidagem à sociedade. Enquanto no Brasil temos membros de organizações criminosas sendo recebidos pelo governo federal e ministros frequentando áreas dominadas pelo crime organizado, El Salvador busca o caminho oposto. Para obter êxito no combate à criminalidade, foi estabelecido um plano de 7 fases. Contudo, são reconhecidas apenas 6 até então. Fase 1. Preparação. É um ponto basilar do plano de controle territorial de Bukele. Nessa fase, o Estado assumiu o controle das unidades carcerárias do país,
bem como aumentou a presença da polícia e das Forças Armadas no território nacional. Medidas como acabar com qualquer tipo de comunicação com o exterior das prisões de segurança armada, seja por telefonemas ou até mesmo visitas, já foram impostas aos detentos. Além disso, líderes de gangues suspeitos de ordenar homicídios foram realocados para prisões de segurança máxima, onde não podem sair das celas e permanecem no mesmo ambiente com lideranças de gangues rivais. Fase 2. Oportunidade. Também faz parte do planejamento de combate às gangues dificultar o recrutamento de novos jovens pelo crime organizado. Nessa etapa, o governo investe em iniciativas para que a nova geração da população salvadorenha tenha opções dignas para garantir o sustento das famílias, com recursos vindos do trabalho, longe das gangues. É o que tem sido fomentado por centros comunitários conhecidos por CUBOS, Centros Urbanos de Bem-Estar e Oportunidades. O objetivo é formar jovens em diferentes áreas, em um local onde podem investir tempo em atividades produtivas e longe das gangues. Fase 3. Modernização das forças de segurança. Trata-se do investimento em equipamentos de ponta, utilizados para conter as gangues e manter a superioridade bélica. Incluem-se uso de drones, câmeras de segurança monitorando a cidade por 24 horas, cortes balísticos e uniformes táticos, armamentos de primeira linha, equipamento de visão noturna e também unidades para patrulhamento com o melhor desempenho possível para levar vantagem em perseguições e emboscadas. Fase 4. Incursão de policiais e militares no território. Essa fase prevê duplicar o número de efetivos militares em atividade, de 20 mil para 40 mil, durante 5 anos, com término previsto para 19 de julho de 2026, em áreas com maior número de criminosos atuando na comunidade. Fase 5. Extração. Consiste na vigilância permanente, com o uso do aparato de inteligência integrada das forças de segurança, para capturar lideranças de gangues foragidas. É uma espécie de cerco dentro do território do país em busca de criminosos escondidos e foragidos. Fase 6. Integração. Tem enfoque semelhante à fase 2. Esse estágio do plano de Bukele compreende a necessidade de criar uma entidade com foco na reestruturação social do país, por intermédio da Direção Nacional de Integração. Um plano de médio a longo prazo com o objetivo de fomentar a criação de empregos e a aplicação de projetos para a redução da pobreza. Para compreender o 7º ponto do plano de controle territorial de Bukele, temos que entender o risco que o país não pode correr. A queda nas taxas de criminalidade estão baseadas em um estado de exceção, que por óbvio só pode ser transitório. Sendo transitório, caso não ampliem o estado de exceção por mais tempo, a antiga Constituição e conjunto de leis voltará a reinar? Tudo o que foi feito poderá ser dissolvido em pouco tempo. Por isso, o 7º passo rumo a um país seguro é uma nova Constituição. Assegurada a maioria absoluta, Bukele agora terá como aprovar sem oposição alguma uma nova Constituição, que inclua um novo espírito das leis, superando os entraves atuais. Não será apenas o direito penal, mas todo o arcabouço jurídico a ser mudado. Mesmo havendo o ceticismo de ONGs internacionais quanto ao resultado e ao método, o resultado é exaltado pelas ruas do país. Durante décadas, especialmente após a fracassada guerra às drogas dos Estados Unidos, criou-se uma mítica da invencibilidade do tráfico de drogas. Críticos da esquerda ao liberalismo progressista foram os principais propagadores desse discurso derrotista. Supostamente, o crime organizado seria um produto natural da demanda pelas drogas, algo que seria impossível de ser controlado. Logo, apenas a legalização e a submissão aos efeitos dos entorpecentes seriam a solução para a crise que avassala a América Latina. Bukele cortou através do véu dessas ilusões, expondo a verdade sobre a epidemia das drogas que corrói a fundação das sociedades americanas. Ela não é orgânica, mas sim um produto da complacência de governos e dos interesses de certos grupos. Da mesma forma que um dia os chineses foram devastados pelo ópio inglês. As políticas de Bukele no pequeno país de El Salvador enviaram ondas de choque por todo o mundo ocidental, seja em sua periferia subdesenvolvida na América Latina ou os centros de riqueza em Nova York e Paris. Um dos alvos mais imediatos dessa influência foi a nação do Equador, recentemente devastada por uma guerra entre facções criminosas. Um candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, foi assassinado pelo tráfico de drogas.
Além disso, o avanço dos cartéis representa uma questão para a segurança internacional do Equador, que enfrenta uma invasão pelo cartel de Sinaloa, do México, hoje já possuindo poder suficiente para submeter toda a nação à sua vontade. O novo presidente, Daniel Noboa, um neoliberal de 36 anos, decidiu fazer do extermínio do tráfico sua cruzada pessoal. Nas palavras do almirante Jaime Erazo, do Equador, a destruição das 20 principais organizações criminosas se tornou uma prioridade militar. Com esse objetivo, Noboa não tardou em se aproximar de Bukele, inspirando-se na eficiência brutal com qual o presidente salvadorenho exterminou o crime. Além da campanha militar terrestre e marítima para destruir as bases do tráfico, Noboa já negociou a construção de novos presídios de segurança máxima ao estilo salvadorenho e prende comprar navios penais, onde os criminosos de maior periculosidade serão mantidos em alto mar, bem longe das praias do país. No Brasil, apenas um político tomou o combate ao crime como bandeira. O PL número 3.780 de 2023, de autoria principal do deputado federal Kim Kataguiri, é a maior novidade dentro do país, que propôs um aumento considerável da pena para crimes como roubo, furto e latrocínio. O projeto de lei aguarda a apreciação do Senado, e mesmo com a possibilidade de aumento de penas, é inegável que a grande maioria do Congresso Nacional tem pouco se dedicado no combate à criminalidade. Kim, você foi o grande responsável pelo projeto que aumentou as penas para roubo, furto e receptação. Você sentiu que há alguma resistência da parte da classe política em aumentar a pena para bandido? Com certeza, Renato. Olha, eu tive que focar o ano passado inteiro na urgência e no mérito desse projeto, porque principalmente o PT, né, a coligação dos partidos de esquerda que elegeu o Lula, mesmo eles não tendo maioria no plenário da Câmara dos Deputados, ainda assim eles atrapalharam o máximo que eles puderam, né, faziam pressão para o presidente da Câmara não pautar. O próprio presidente da Câmara resistia em querer pautar o projeto, questionava do porquê aumentar a pena, mas eu só consegui porque de fato tem uma pressão e tem uma demanda popular muito grande que faz com que mesmo deputados que geralmente votam junto com o governo, mas não fazem parte da coligação de esquerda que elegeu Lula, se sentissem pressionados pelas suas bases a votar tanto a urgência como o mérito do projeto no plenário da Câmara. O Brasil é um país que hoje morrem mais de 40 mil pessoas vítimas de homicídio. O que a gente faz para combater essa ideologia de amor ao crime? Olha, eu acho que o primeiro ponto você colocou muito bem, né? É uma ideologia que hoje acha que só bandido tem direito nesse país e que a vítima não merece nenhuma atenção, não merece indenização, não merece apoio de nenhuma ONG, não merece nenhum apoio governamental. Então, tirar o foco dos ditos direitos humanos para os bandidos para focar na vítima, que é quem mais sofre. Como você colocou, são 40 mil homicídios ao ano, é o direito humano mais fundamental que a gente tem, é o direito à vida, um direito humano de primeira geração e que é ceifado, né? São vidas inocentes, são ceifadas aí todos os anos. A gente vê muitas vezes, inclusive profissionais de segurança pública, policiais militares, guardas municipais, policiais civis sendo assassinados por criminosos com 10, 11, 12 passagens pela polícia já por crimes com violência ou grave ameaça. Então a gente precisa mudar completamente a nossa abordagem, né? Primeiro, o nosso sistema de investigação ele é muito arcaico, ele é muito cartorial. Você não tem uma efetividade da investigação policial porque as nossas polícias são refém do mesmo modelo de investigação de Dom Pedro II até hoje. A gente não modernizou para ficar mais a cara de países desenvolvidos que tem o chamado ciclo completo de polícia, né? Que o próprio policial chega na ocorrência, ele não precisa esperar por uma via. Eu mesmo já, a gente chegou a pegar um bandido, estava fazendo campanha no Festa do Peão em Barretos, a gente parou um bandido que furtou um dinheiro da mão do outro cara e saiu correndo, e aí a gente chamou a polícia militar chegou, e aí falou, olha, a gente precisa registrar a ocorrência lá numa delegacia que fica a X quilômetros, né? A vítima nem quis. Primeiro porque sabia que furto a pena era muito leve para o sujeito sequer parar na cadeia, ele ia sair pela porta da frente da delegacia. E segundo, pelo processo burocrático, né? Por que o próprio policial militar já não poderia lá pegar o depoimento da vítima, já não poderia, né, fazer... A gente está falando de um crime simples, não precisa de investigação, foi pego em flagrante. Por que você precisa fazer passar por todo esse rito burocrático? Esse é um aspecto. E o segundo aspecto é, uma vez que o sujeito é pego, ele precisa ficar preso, ele precisa ficar na cadeia.
Porque hoje você tem isso que... Primeiro que é muito difícil você matar uma pessoa e se não for crime passional, se você não for pego em flagrante, da investigação chegar em você. É muito difícil. Né? O último número que eu tenho é de que a resolução de homicídios no estado de São Paulo é de 8%, ou seja, 92% dos casos o homicida sai solto, né? Sequer é descoberto na fase policial. Mas mesmo depois que ele é processado, condenado e vai para a cadeia, o tempo de cadeia dele é muito pouco, né? Você tem a chamada progressão de regime em que ele vai cumprir ali o quê? 2/5, 3/5 da pena só no regime fechado e no resto ele vai cumprir no regime semiaberto ou aberto. Então, não só a lógica de investigação, mas as penas, a abordagem judicial também precisa mudar, né? Kim, esse ponto que você tocou é muito interessante porque quando eu estava em El Salvador, uma das coisas que eu vi foi, primeiro, esse ano El Salvador só teve um homicídio. E nas capas dos jornais, quando eu estava lá, eles tinham descoberto quem era o autor desse homicídio. E isso estava sendo amplamente divulgado, como, olha, aqui tivemos um homicídio no país e o autor foi descoberto. E eu fui descobrir que a taxa de resolução de homicídios em El Salvador é de 94,8%. A média global é de 63%. E o Brasil não é nem metade disso, aliás, muito menos. Então, esse é um ponto interessante que você trouxe, que mostra que em outros lugares do mundo, os crimes, os autores dos crimes são encontrados e são punidos, diferentemente do que a gente vê aqui. No café da manhã aqui, lendo o Diário de El Salvador, olha só esse caso aqui. Sobre um sujeito que matou um rapaz de 18 anos e ele foi capturado. Sabe por que ele foi capturado? Porque em El Salvador possui a maior taxa de resolução de homicídios. 94,8% dos homicídios são resolvidos. Sabe qual é essa taxa no Brasil? É de 90 e tantos % não são resolvidos, ou seja, você não sabe quem é o autor da maioria dos crimes, de quase todos os crimes no Brasil. Aqui eles são identificados e provavelmente esse cara aqui vai ficar lá no centro de confinamento do terrorismo. E diante do sucesso das políticas de segurança de El Salvador, do presidente Bukele, você pretende capitanear um projeto nesse sentido aqui no Brasil? Eu acho que são vários os projetos que a gente precisa encaminhar aqui no Brasil para a gente ter uma solução para a nossa segurança pública que se aproxime de El Salvador. O meu projeto que foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados sobre aumento de pena de furto, roubo e receptação já vai nesse sentido, porque quando a pena do crime é inferior a 4 anos, a chance da pena privativa de liberdade ser convertida em pena restritiva de direitos é muito alta. Ou seja, em vez do sujeito ir para a cadeia, ele entrega uma cesta básica, ele paga uma multa, enfim, é uma pena alternativa. E a ideia foi justamente subir o sarrafo para diminuir o número de casos em que a pena privativa de liberdade é substituída aí por restritiva de direitos. E o outro ponto, cortar o incentivo econômico do crime que está na receptação, não é? Vários policiais, vários profissionais de segurança pública falavam comigo já desde o primeiro mandato que a receptação é um crime que está diretamente ligado principalmente a roubo, mas que por não conter ameaça nem violência, a pena era muito baixa. Mas sem a receptação, ou seja, sem alguém que profissionalmente receba produtos do crime para revender, você não tem o assalto, você não tem o roubo, porque você não consegue escoar, né, o que você roubou. Se você não consegue vender, se você não consegue trocar por dinheiro aquilo que você roubou, se o sujeito que está recebendo é punido e fica na cadeia, você corta um elo importante, né, comercial do crime. E um outro projeto meu que vai nesse sentido é o para combater o bandido profissional, as condutas reiteradas, né, ou seja, a partir da segunda vez que o sujeito é pego em flagrante cometendo um crime, ele perde o direito de responder em liberdade. Isso é o que mais tem gerado gritaria nas esquerdas e nas ditas ONGs de direitos humanos, falando que é absurdo, tem que esperar o sujeito ser condenado para depois ser considerado reincidente. Falando, meu amigo, já tem gente aí com 10, 11, 12, 13, 14, 15 passagens pela polícia e aí o sujeito nunca fica preso, né? Porque lá na audiência de custódia, ou se decreta uma prisão preventiva, né, porque tem risco de fuga, porque algumas condições são atendidas, ou o sujeito responde em liberdade. Então, eu criei um instrumento legal em que o sujeito não precisa estar preso preventivamente para continuar na cadeia e o juiz e o promotor ficar justificando aquela prisão preventiva, do porquê que ele está preso preventivamente e checando aquelas condições periodicamente, podendo soltar o criminoso a qualquer momento. Não.
segunda vez que foi pego, já em flagrante, né, ou seja, cometeu o crime, você já perde o direito de responder em liberdade, porque se é a segunda vez que eu tô pegando, meu amigo, pode ter certeza que ele já cometeu 10, 15 vezes o crime, e esses sujeitos que têm 11, 12 passagens cometeram centenas de vezes aquele crime. Então, é uma proposta que vai nesse sentido de tolerância zero com o crime, né? E, aliás, depois dos relatos aí sobre El Salvador, eu tenho até utilizado mais o exemplo de El Salvador do que de Nova York, que é o clássico, né, do Rudolph Giuliani, sobre política de tolerância zero e etc. Eu acho que, de fato, uma política nacional de tolerância zero a gente só, de fato, viu em El Salvador. Então, os projetos vêm nesse sentido, mas eu não tenho a menor dúvida de que no MBL, avançando, elegendo mais parlamentares, elegendo gente para o poder executivo, uma reforma estrutural da nossa lei do Código Penal e do nosso Código de Processo Penal precisam ser aprovados, e na nossa lei de execuções penais também, precisam ser aprovados para a gente mudar nacionalmente, sistematicamente. O que eu consigo, sendo um deputado, é aprovar um projeto ou outro, mas uma mudança sistemática mesmo do nosso sistema carcerário, das nossas polícias, a gente precisa de uma bancada cada vez maior. Kim, uma das coisas que a gente viu em El Salvador e que ficou mundialmente conhecida foi pelas construções dos presídios em El Salvador. E o presidente Bukele ele é muito atacado, enfim, pela imprensa internacional, por organizações de direitos humanos, organizações não governamentais de direitos humanos, por 1% a 1,5% da população salvadorenha estarem na cadeia. E aqui no Brasil a gente vê muito reverberar esse discurso de desencarceramento. Como que você vê esse discurso que é feito de desencarceramento no Brasil? É um discurso de incentivo ao crime, né? Porque é uma falácia essa história de que o Brasil prende muito, né? O primeiro ponto é que os mentirosos, eles usam os números absolutos para falar, o Brasil é um dos países que mais prende no mundo. Mas é óbvio que a gente vai prender mais do que o Uruguai, porque a gente é imensamente maior do que o Uruguai. É óbvio que a gente vai prender mais do que a Suécia, porque a gente é muito maior do que a Suécia. É óbvio que a gente vai prender mais do que Portugal, porque tem muito mais gente no Brasil do que em Portugal. Então, assim, a primeira falácia é essa, né? Você distorcer a estatística para fazer os números, torturar os números até que eles digam aquilo que você quer. E o segundo ponto é que basta ver o número que a gente já falou sobre resolução de crimes. Se a maior parte dos crimes a polícia não chega no autor, a maior parte dos criminosos está solta. A maior parte dos criminosos não são processados, não são presos, e mesmo aqueles que são presos rapidamente saem da cadeia. Basta ver também o índice de reincidência dos presídios. São as mesmas pessoas entrando e saindo dos presídios, ou seja, é um cara que continua cometendo crime porque ele sabe que ele vai sair. E muitas vezes, inclusive, discussão sobre saidinha, né, temporária, de Natal, Dia dos Pais, Ano Novo. Muitas vezes o cara, mas é uma parcela minoritária que foge dos presídios. Primeiro, se um fugisse já é demais, que o sujeito deveria estar preso e cumprir 100% da sua pena dentro da cadeia. E o segundo ponto é que muitas vezes o cara que volta acaba causando até mais estrago do que o cara que não volta, do que o que foge pro presídio, porque ele leva informação pro chefe do tráfico, pro chefe de facção, porque ele leva droga, ele leva arma para dentro do presídio, ele leva celular. Ele acaba sendo um braço, como se fosse uma espécie de ministro do chefe da facção, obedecendo às suas ordens de dentro do presídio, e saindo do presídio para obedecer essas ordens na saidinha, né? Ou seja, o crime organizado só consegue controlar o nosso país de dentro dos presídios porque muita gente entra e sai cumprindo as suas ordens, né? Uma das coisas que a gente viu em El Salvador e que iniciou literalmente essa guerra ao tráfico que foi feita lá, é de que o presidente ele considerou as chamadas pandilhas, que eram basicamente o narcotráfico, o crime organizado, considerou eles como invasores do território salvadorenho e passou a tratar aquelas organizações como organizações terroristas. E a partir desse momento ele tinha a ferramenta legal para declarar guerra a essas organizações, a essas pandilhas e poder enfrentá-los como se fossem os invasores que são do próprio território. E a gente vê muito isso aqui no Brasil, das organizações criminosas tomando conta do território brasileiro, e em São Paulo não é diferente, certo? Não, sem dúvida nenhuma. Aqui o maior retrato que a gente tem do crime organizado é a Cracolândia, né? E é uma indústria enorme, assim. A Cracolândia na cidade de São Paulo é uma das 267 Cracolândias que a gente tem no estado de São Paulo, sem considerar de outros estados, né? O Brasil
é o país que hoje mais consome crack no mundo inteiro. E essas quadrilhas, elas não atuam, muita gente que eu vejo, principalmente da elite brasileira, acha que ainda o crime, o PCC, é o pessoal que está na favela, é um negócio distante da realidade deles. Não, meu amigo, hoje o crime organizado está morando nos jardins. Hoje o cara tá... O grande instrumento do cara, mais do que o fuzil e a droga, é a caneta, é o poder, muitas vezes até consórcios com o poder público, né? Muitas vezes até a gente tem notícia do PCC pagando curso de direito para formar juiz, advogado, promotor e colocar pessoas nas instituições públicas. Gente disputando a eleição, vencendo a eleição com o apoio do PCC. Então, sem dúvida nenhuma, é uma organização terrorista, é um estado paralelo e deve ser combatido como tal. Não como uma associação criminosa como outras quaisquer, mas sim como uma organização terrorista que possui braços financeiros, políticos, institucionais em todas as instituições e que, portanto, devem ser combatidos como se fosse uma invasão estrangeira, porque, de fato, eles implementam um poder paralelo como se a gente estivesse sendo mesmo invadido pelo crime, principalmente nos grandes centros urbanos. O passo democrático após o período de exceção. Segundo pesquisa organizada pela ONG Diretório Legislativo, Bukele ocupa a primeira posição do ranking dos presidentes latino-americanos mais bem avaliados, com 90% de aprovação. Ela agrega várias pesquisas de imagem e aprovação de presidentes da região, feita por mais de 100 empresas de consultoria e centros de pesquisa. Esse número é impressionante para uma nação latino-americana, considerando que normalmente esses países costumam enfrentar contextos sociais e econômicos muito difíceis para a maioria da população. Outras pesquisas realizadas por institutos salvadorenhos mostram sua aprovação oscilando entre 80% e 90% desde o início do mandato. Seus adversários o acusam de antidemocrático, mas a grande maioria da população do país aprova essas manobras. ¿Qué piensas del presidente Bukele? Bueno, es una larga historia para hablar del presidente Bukele. Tenemos que traer muchos años de tragedia en este país y el presidente Bukele, uno de los más jóvenes presidentes del mundo, de América Latina también, igual, pues es como un sueño de un despertar de un país que ha vivido muchos años de tragedia, muchos años de tristeza. Entonces, es tan vertiginoso, tan veloz el momento de que aparece Nayib Bukele en la escena política y empezó a cautivar el corazón de la gente. Es un presidente que va a marcar una pauta en la historia, es un ejemplo para muchos presidentes de todo el mundo. Hay muchos países en el hemisferio mundial que quisieran tener alguien parecido a nuestro presidente de El Salvador, Nayib Bukele. O que está acontecendo aqui hoje? Fala aí. Reeleição do presidente Bukele tem uma votação histórica. Quantas pessoas você está vendo aí que parecem que vão votar em outro candidato sem ser o Bukele? Nenhum. Assim, tá, é unânime. Nunca vi nada disso. É uma onda azul que toma conta de El Salvador. Eu acho que vai ser mais de 85%. Vai ser por aí, 90%. Por aí, 90%. É assim, é de fato o maior fenômeno político eleitoral de toda a América. Será que parece uma ditadura isso daqui? Olha, se isso aqui for uma ditadura, por favor, precisamos de uma, porque nunca vi tanto fervor democrático em um lugar quanto aqui hoje. Nosotros somos de Fuerza Solidaria, nosotros somos un partido que en este momento estamos buscando, acabamos de nacer y estamos buscando tener representación en la Asamblea Legislativa. También tenemos candidato a presidente para ver si podemos competir. ¿Quién es el candidato a presidente? Es un doctor, nuestro doctor es el candidato en este momento. ¿Y qué piensa de actual gobierno? No, estamos muy de acuerdo con muchas políticas del presidente Nayib Bukele, estamos también apoyando, en una cierta medida también es una muy buena opción que él continúe. ¿Y crees que el régimen de excepción tiene que continuar? Para lo que todo tenga que ayudarnos a los salvadoreños, estamos de acuerdo. Presidente, mucho gusto hablar con usted. El nombre es Renato, yo soy de Brasil.
Radio Joven Pan y de la revista Valete. La pregunta es cómo usted ve el impacto de sus políticas de seguridad alrededor del mundo. En Brasil nosotros tenemos muchos problemas con la cuestión de la seguridad y si usted ya ha hablado con el gobierno brasileño, si pretende visitar Brasil, si tiene algún tipo de contacto, porque nosotros queremos influenciar la política brasileña con las ideas de usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, he conversado un par de veces con el presidente Lula, pero jamás me ha mencionado el tema de seguridad. Me imagino que él tendrá su forma de el acercamiento, de abordaje que quiera hacer a la situación. Nunca hemos conversado de ese tema. Yo creo que El Salvador lo que le muestra al mundo es que todos los problemas tienen solución cuando hay voluntad política. Yo creo que lo que El Salvador está haciendo probablemente tendrá muchas diferencias con lo que necesita hacer Brasil, pero sí lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Atacar la delincuencia tiene muchos costos, pero el primero para un socio de los delincuentes es que pierde su negocio. Tiene que ser alguien que no le importe los delincuentes, que no le importe la economía criminal, que esté dispuesto a quedar la economía criminal y a poner a los delincuentes a la cárcel para que lo puedan solucionar. Entonces, ¿la receta de El Salvador se puede aplicar copy-paste en otro país del mundo? Lo dudo. Pero el ejemplo de El Salvador puede servir que un país tan pequeño, tan pobre como El Salvador está solucionando sus problemas con voluntad política y apoyo del pueblo, sí. Y por eso ese ejemplo aplica en Brasil y en cualquier país del mundo. Os mesmos jornalistas que dizem que El Salvador não é uma democracia nunca abriram a boca para falar pelas milhares de pessoas que morriam para os narcotraficantes. El Salvador era um narco-estado, hoje é uma democracia. A expectativa é que o presidente Bukele seja reeleito com mais de 80% dos votos e que das 60 cadeiras na Assembleia Nacional ele consiga eleger 58. E como aqui tem o voto distrital, há uma grande possibilidade dele ter todas as cadeiras do parlamento com o partido dele, o Novas Ideias. Aí, ó. Acabou de sair algum tweet, olha a reação do público. Olha a reação do público. 85% dos votos. 9 da noite no Palácio Nacional. 58 cadeiras. Bukele está reeleito. Porcentuales, además para los dos partidos. Algunos que no viven en nuestro país, que no conocen El Salvador, que nunca han pasado aquí ni siquiera en una escala en el aeropuerto, dicen ellos que los salvadoreños viven oprimidos, que los salvadoreños no quieren el régimen de excepción, que los salvadoreños viven con miedo del gobierno. Y yo les digo a los periodistas que nos acompañan esta noche, en total libertad, en total seguridad, aquí en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. O exemplo de Bukele é uma dor e uma esperança para o Brasil. Uma dor, pois a comparação do sucesso salvadorenho com o nosso fracasso apenas amplifica a escala da catástrofe de segurança pública criada nos governos do PT e perpetuada pela inanição de Bolsonaro. Contudo, esse exemplo também é uma esperança, pois ele é a prova, em pequena escala, do que pode ser aplicado em proporção continental sobre o nosso país. O presidente de El Salvador provou que a submissão ao crime jamais controlará a crise das drogas e que apenas um combate incessante pode pôr fim ao império do tráfico. O primeiro passo já foi dado. Agora é a hora de continuar a caminhada. Amigos, me parece que o que a Globo mostrou não é exatamente a realidade, certo? Espero que você tenha feito suas reflexões até o final desse documentário e espero que você, se gostou, divulgue ele. Compartilhar, jogar no grupo de WhatsApp, colocar nos seus stories no Instagram, falar com amigos é muito importante para, novamente, uma visão de mundo diferente daquela que a Globo quer que você acredite, possa prevalecer. Entenda uma coisa, nesse instante no Brasil, o Lewandowski é ministro da Justiça. E as políticas que ele
que a turma da Suprema Corte, que o governo PT e que a Rede Globo querem colocar no teu colo para a segurança preconizam são basicamente opostas às de El Salvador. É ser leniente com o crime. É a ideia de, vamos soltar um menino aqui, o ladrãozinho, não, calma aí. Não, assaltante, veja só, ele tem que ser recuperado. É a ideia de você ser a eterna vítima, igual era o povo de El Salvador antes do Bukele chegar no poder. Se a Globo se mobilizou para ir para El Salvador para contar essa história, é porque algo preocupa elas. É porque El Salvador hoje é uma sombra sobre o tipo de política leniente com o crime, amiga do crime, que está sendo tocada hoje pelo governo federal e pela Globo. Acompanhar uma visão diferente, que é o que você fez hoje nesse documentário, é muito importante. Então, eu repito, entre no Clube MBL. O Clube MBL permitiu essa resposta e muitas outras vão acontecer. Os próximos contra o MST e tratando do caso de Marajó. Então, eu conto com vocês. Entre no clube e ajude a financiar esse tipo de modelo de jornalismo e de história e de documentário que, infelizmente, nós não encontramos na TV aberta. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí.